texto. Um texto como esse, um texto que muitos de nós conhecemos, quem sabe já temos estudos anteriormente, mas meu coração ardia. O livro de Apocalipse, o livro da Revelação, para mim, um dos melhores livros da Bíblia Sagrada. Quando o Senhor fala com João, nessa ilha de Patmos, o Senhor diz a ele como que a visão do livro de Apocalipse será escrita. O Senhor diz para ele: escreve as coisas tristes, as que são e as que depois dessa hão de acontecer. E assim é dividido o Apocalipse: as coisas que vistes, das coisas que são e das coisas que depois dessas hão de acontecer. João tem a visão do primeiro das coisas que vistes. Ele viu um alto e sublime trono que estava sentado no trono de uma peça de talar do templo. E você vê a expressão de João dizendo assim: e como os seus pés pelo dente, como um ladrão banhado no fogo. João está usando a expressão como, porque o que ele está vendo jamais tinha visto na terra. E como a mente humana trabalha por associação para descrever alguma coisa, e ele está vendo algo que ele nunca tinha visto, ele usa então como um ladrão banhado no fogo. Ele está dizendo: é parecido com isso, só consigo descrever isso. Depois ele vai escrever as coisas que são. Ele vai escrever as 7 igrejas que estão na Ásia. Não havia somente 7 igrejas, mas o Senhor manda que ele escreve as 7 igrejas, dando a cada uma delas um diagnóstico dessas igrejas. E o Senhor diz a ele para escrever as 7 igrejas, direcionando essas cartas, dizendo que precisam melhorar, dando diagnóstico, fazendo promessa de vida. A primeira igreja, a igreja de Éfeso; a segunda igreja, a igreja de Mirras; a terceira igreja é a igreja de Pérgamo; a quarta igreja, Tiatira; a quinta igreja, Sardes; a sexta, Filadélfia; e a sétima, Laodiceia. E o que aprendemos e entendemos que a igreja de Laodiceia, a última igreja, ela narra perfeitamente o período da igreja do Senhor. Quando eu digo igreja do Senhor, não me refiro somente nós cristãos, mas a igreja no Brasil e no mundo. Essa igreja de Laodiceia, você não vê diretamente explícito, com nomes diretivos, o que ela está fazendo de errado, mas você percebe implicitamente o que o Senhor está dizendo sobre essa igreja. Porque essa igreja precisa melhorar e aonde ela precisa ser curada. E pensando nesse texto, para vir investigar, o Senhor colocou em meu coração um título: a noiva está enferma. Qual que é o título da mensagem, irmãos? Mas o Espírito Santo está aqui para curar. O Espírito Santo está cuidando dela. O Espírito Santo está batendo dela. O Espírito Santo conversa com ela e ela ouve a voz do Espírito Santo. A noiva está sendo tratada pelo Espírito Santo. Quando eu me deparei com a visão da igreja, quando eu me deparei com o texto selecionado, o que Deus direcionou a direção da igreja, eu percebi o quanto é atual e necessário essa busca atual, o quanto é necessário esse desejo, os pontos que precisamos nos preocupar e melhorar, porque a noiva realmente precisa de noiva. E o pior estado de um enfermo é quando ele está na UTI, unidade de tratamento intensivo. O pior estado de um enfermo é quando ele não reconhece que ele está enfermo. Alguém olha para ele e diz: você está amarelo, apático, magro, seus olhos estão fundos, você precisa ir ao médico. E ele insiste em dizer: eu me sinto bem. Tenho para mim que esse é o pior estado de enfermidade. É quando aquele que precisa, ele não reconhece que precisa. É quando aquele que está enfermo, ele não reconhece que está enfermo. Aí não tem como reverter, não tem como cuidar, não tem como tratar. Mas quando eu reparo para o que Deus colocou no coração de criança desse ministério, eu vejo que Deus está dizendo: vocês reconhecem que precisam, eu vou fazer o que vocês precisam.
eu vou curar. Seu coração está ardendo em dizer, Senhor, eu não tenho dificuldade de dizer. Precisamos voltar ao culto, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos frequentar mais a igreja, precisamos ter renovado as nossas forças em Ti. O Senhor está dizendo, quando a noiva reconhece, o Espírito tem liberdade de trabalhar. E nós temos aqui algumas expressões bíblicas sobre isso. A noiva está enferma. Paulo nos ensina que ele está preocupado com a igreja porque nós devemos nos apresentar ao Senhor como noiva santa e irrepreensível. Nós temos que estar como noiva de Cristo pronta para nos chegar. Nós não sabemos o dia nem a hora da cerimônia de casamento, mas sabemos que temos que estar preparados, porque o Espírito Santo está conosco, cuidando de nós. A qualquer momento nós vamos nos encontrar no altar. Que altar é esse? Será nas nuvens, né? Aleluia. Os mortos que dormiram com o Senhor vão ressuscitar. Aleluia. E nós vamos subir todos juntos e encontrar Ele lá no altar, que é a nuvem dos céus. E o Espírito vai dizer, está aqui a tua noiva, está aqui a tua noiva. E nós vamos estar com Ele. Mas para que esse momento sejamos preparados, precisamos passar e entender essa cura que Ele tem para as nossas vidas. Essa cura tu precisa. A primeira enfermidade que eu posso ver no sintoma, quando você vai ao médico, tanto clínico como um médico, psicólogo ou até mesmo um terapeuta, todas essas áreas para poder encontrar qual é o seu problema, seja uma doença psicológica, uma doença emocional ou uma doença clínica, é necessário fazer um resumo dos sintomas, saber dos sintomas. E a classificação dos sintomas vão dar diretrizes de qual é o problema. E quando os sintomas desaparecem, é tratado, claramente a enfermidade não existe mais. Os sintomas apontam qual é a enfermidade, mas os sintomas também declaram quando a enfermidade não existe mais. Essa é uma leitura bem básica sobre medicina e sobre terapia. Quando os sintomas desaparecem, quando o problema está sendo resolvido. E os sintomas que vemos aqui é quando o Senhor está dizendo a Laodiceia que era, fosse fria ou quente. Mas você é morno. E morno vomitar direito. Essa fria ou quente está falando sobre a nossa interpretação, nosso livro de Gates. Nós temos a nossa linguagem própria de dizer que quente é ser pentecostal e frio é ser uma pessoa mais cretina. É sobre essa linguagem, esse quente ou frio. Ele diz que ela fosse frio ou fosse quente, mas é morno e você é morno. Vomitar chega, meu irmão. O Senhor está descrevendo uma situação real que acontece em Laodiceia e transcrevendo essa situação para a sua vida espiritual. O Senhor está tendo fatos, tanto geográficos quanto do dia a dia da Laodiceia, e transcrevendo isso, transliterando isso como fatos espirituais. Ao sul de Laodiceia havia uma cidade chamada Hierápolis. E quando você via Hierápolis, havia uma inscrição na porta: Hierápolis, cidade de águas terapêuticas. Hierápolis estava por arquitetura, campos debaixo da terra, água para Laodiceia. Mas não tinha somente Hierápolis. Havia também uma cidade chamada Colossos. Cidade de Colossos, quando você estava entrando, viu uma escrita em Colossos. Colossos, cidade de águas refrescantes. Colossos também mandava por arquitetura água até o poço de Laodiceia. Então o viajante que passava na porta de Laodiceia, aonde estava o poço, que ia beber do poço da água de Laodiceia, não encontrava a água de Laodiceia. Encontrava a mistura da água de Hierápolis com a água de Colossos. Encontrava a mistura da água quente com a água fria, que gera água morna. E o Senhor está dizendo assim: os viajantes vão até você procurando água, mas não encontram a sua fonte. Não encontra água fria, não encontra água quente, mas encontra uma água morna, porque a água que você oferece não é sua. E os viajantes, quando bebem água morna, sentem vontade de vomitar. Assim eu estou. Eu também estou bebendo dessa fonte, e assim estou com vontade de vomitar. O Senhor está dizendo tenha uma fonte própria.
que você viu na internet, do que você viu na televisão, do que você puxou e pesquisou. Você tem que jorrar do que você buscou no quarto fechado de joelhos dobrados. Você tem que jorrar do que você aprendeu na escola bíblica, no mundo de destino. É ali que você tem que jorrar. Você não pode ser a fonte de vários lugares. Você não pode jorrar água que não é sua. Às vezes nós subimos no altar para pregar ou para cantar. Algumas pessoas elas querem que no dia que elas sopram, no momento que elas sopram para ter uma salvação, uma pregação ou um louvor, que a igreja tem que pegar fogo, e ela grita, e ela espeteia, porque a igreja tem que pegar fogo de qualquer jeito. Mas não dá, irmão, não dá para ser assim, não é assim que funciona, porque não dá para ser em público aquilo que nós não somos em oculto. O que somos em público é a soma daquilo que somos escondidos. Então, quando você é uma fonte de água viva, natural, você precisa forçar a barra, você não precisa gritar, você não precisa cuidar dele, você não precisa fazer teatro, porque jorra de você, jorra de você, jorra de você, jorra de você. Vamos contextualizar esse texto. O Espírito Santo me faz lembrar daquele texto que você conhece bem, da mulher samaritana. Ela, ao meio-dia, vai buscar água. Ela vai buscar o que, igreja? Água. Ela vai ao meio-dia, você conhece, você sabe disso. Você acredita nessa manhã, conhece a Bíblia demais. Ela vai buscar água ao meio-dia, por todos aqueles motivos que você conhece bem. E quando ela está chegando com o seu jarro de água para buscar, ela olha para Jesus. Ela sabe que Jesus é judeu por causa das roupas de Jesus. As roupas dele, o Senhor é judeu. Mas Jesus já dispensou os discípulos e vai ficar com ela para conversar. Você conhece isso, não vou pregar esse texto. Mas é interessante que ela vai questionando que Jesus não tem corda, que Jesus não tem vaso, e Jesus está dizendo: eu vou te dar uma água que você vai beber, mas você vai ter sede da água que eu te der. Ela está olhando, mas não estou vendo corda, não estou vendo vaso, que água é essa? Aí Jesus começa a se revelar para ela, ela está com um vaso, ela não pegou água ainda. E no meio da conversa, ela entende quem está falando com ela, ela deixa, está no texto, ela deixa o vaso, vai embora, ela não levou água. Sabe por quê? Ela foi para buscar água, ela foi para ser carregadora de jarro, mas saiu de lá fonte de água. Você entende o que eu estou dizendo? Tem gente que é carregador de jarro, só tem água para aquele momento, só tem água para aquele domingo, só tem água para aquela quarta-feira, mas tem gente que chora todos os dias, chora todos os dias, aleluia, nem todo dia tem culto, por isso que ele ou ela não tem água, ele não precisa de culto para ter água, ele precisa de dobrar o joelho, o coração quebrantado, aqui a Bíblia diz: tem água aqui, tem água, tem água, tem água, tem água. Não precisa de um pregador pentecostal, não precisa de um pastor, não precisa de um pregadorzão, não precisa de um pregador de banner, precisa de evento, precisa de congresso, precisa de movimento, não precisa de luz piscando, cortina de fumaça, ela só precisa fechar os olhos e dizer: Pai, a salvação que ela dá, ela pode até falar ojento, não é fundo, não é vai, mas a salvação dela não é rodapé de Bíblia nem de youtuber, é o que Deus revelou para ela, é o que Deus revelou para ele, quando estava de joelho no lugar. Tem que deixar de ser carregador de jarro e começar a ser fonte. Aleluia, começar a ser fonte. Aleluia, começar a ser fonte. Aleluia, quando aquele que postar perto de você vai dizer: tem água aí? Você vai dizer: tenho. Tem água. Tem água aí, tem água, tem água. Tem uma palavra, tem. Pode orar, é agora. Aleluia, agora aqui no meio da fila do banco, eu oro na fila do banco, eu oro dentro do ônibus, eu oro no metrô, eu oro a Bíblia na calçada, porque eu estou jogando sempre que precisar, eu estou jogando, porque eu e você deu comigo, é o Espírito e a noiva, eu e o Espírito que dizem junto: quem tem sede? O Espírito não diz sozinho, e a noiva também não fala sozinha, eles falam juntos. Quem tem sede? Vem e beba de graça a água da vida. Veja que esse sintoma, você está dizendo que os viajantes vão vomitar. Ele vai vomitar, sempre porque ele vai se encher nem frio. Esse homem estou a ponto de vomitar de Daniel.
enfermidade. Você já viu falar daquela enfermidade que eu creio que, em nome de Jesus, essa e mais outras, mas de repente essa nunca eu vou ter, chamada anorexia, que as modelos, a maioria delas sofrem, porque não querem pegar peso, e aí quando se alimentam, regurgitam a comida para fora. Põe o alimento para fora, porque come porque precisa mais medo, mais regurgitar a comida. Não tem substância, ficam esqueléticos, magros, porque a beleza do corpo magro vai chamar a atenção de algumas pessoas. E nós estamos percebendo que a noiva do Senhor precisa entender que o alimento não pode ser vomitado. As pessoas estão procurando movimentos em relação de o Serasa já sabe. O SPC também já sabe. E não foi na revelação que eles procuraram. As pessoas estão procurando movimentos de um lado, movimentos do outro, para serem surpreendidos, balançados, e estão esquecendo da palavra de Deus. Essa geração fast food, onde tudo é muito rápido, sim ou não? Eu vejo pessoas, hoje os miojos da nossa já é rápido, 3 minutos. Agora tem miojo para micro-ondas, vai ser mais rápido. A pessoa põe o miojo no micro-ondas e fica batendo o pé. Demora que esse miojo não sai. As pessoas estão cada vez mais uma geração fast food. Parece que essa ideia de fast food tem invadido a casa do Senhor, porque as pessoas não querem mais deitar com a palavra, não querem deitar com a palavra. Não quer mais ouvir o obreiro da casa, não quer mais ouvir o seu próprio pastor, o presbítero, o diácono, o irmão. Parece também interessante ouvir alguém de fora e não alguém de dentro. Sabe o que é medo? É que tem restaurante que oferece comida bonitas, mas você não pode visitar a cozinha. Acho que alguém entendeu. Tem prato bonito, mas a cozinha não pode ser visitada. Mas quando você está com o ouvido obrando da sua casa, o seu pastor, você diz: eu conheço o prato, conheço a cozinha, conheço o tempero, conheço tudo. Aleluia. Então não procure prato bonito, procure uma cozinha que Deus tem te dado, onde você pode visitar a cozinha. Você pode saber lá e dizer: eu sei de onde veio, eu conheço esse homem de Deus, eu vejo ele sair para trabalhar, eu vejo que respeita a esposa, eu vejo que cuida da família, eu conheço essa mulher, eu conheço esse homem que congrega comigo, chora comigo, ora comigo, eu sei assim do lado deles, a comida que provém ali é boa, a cozinha está limpinha, eu conheço, cozinha para pegar comida boa. Se a gente quer valorizar comida de fast food, eu pregar o que Deus manda, amém? Sou pregador de uma visita só, prego só uma visita, nunca mais me comigo. Na verdade, eu sou pastor de igreja, não sou de igreja. Cuido de uma igreja lá em São Bernardo, há 16 anos, graças a Deus. Aleluia! Aí o pastor só tem mensagem pastoral, né, irmãos? Então, não procure viver de comida de fast food. Uma geração que só quer meus hambúrgueres de alface e regime especial, só com limite com ponto de gelo. A irmã ri de fome. A irmã ri de vontade, mas a geração só quer comer comida processada. Eu lembro que, ainda criança, você pode não acreditar, mas ainda criança, um dia minha mãe me levou ao médico, tinha uns 8, 9 anos, para lá. E o médico olhou, examinou e disse para minha mãe: seu filho está anêmico. Parece que até hoje eu não anêmico, né? E ela disse: seu filho está anêmico. Minha mãe pernambucana, tem algum pernambucano aqui, irmão? Tem pernambucano, todo lugar aqui. Povo bom. Minha mãe pernambucana recebeu essa notícia como uma ofensa. Ela recebeu que, como se estivesse dizendo: você não cuida bem do seu filho. O médico passou as receitas, as vitaminas, e ela veio de ônibus para casa me ameaçando como se eu fosse culpado. Cheguei em casa, você vai ver. O que eu fiz? Cheguei em casa, você vai ver. O que eu fiz? Esse negócio, o médico dizer que eu não cuido bem de você. Você vai ver. Cheguei em casa,
foi cozinhar uma panela de feijão, bem grosso, chama de feijão sujo, com um monte de coisa lá dentro. E ela tirou o caldo de feijão, deixou só o feijão, colocou no prato, jogou farinha, começou a amassar com a mão. Ela disse: você vai comer capitão. Eu falei: no médico não, eu tinha isso não. Ela fez um monte de bolinho de feijão, farinha, mãozinha de mamãe gordinha, aquela marca de 2 dedos só, dá pra carregar. E eu colocando lá, pegou o copo, você é rico, como é pra você? A esposa tá ali, ó. Levanta a mão, amor, levanta a mão. Pegou o feijão hoje? Não, a minha esposa comeu todo o feijão da minha. Ela colocava do lado. Ela pegou o caldo do feijão e disse: isso aqui vai ser seu suco. Ah, não foi só esse dia não, meu irmão. Foi 15 a 20 dias com isso. Cartão e o suco era caldo de feijão. E eu dizia: mãe, não tem gosto bom. Ela dizia: não é para ter sabor, é para ter substância. Nossa, glória a Deus. As pessoas estão procurando alimento com sabor. As pessoas estão querendo deturpar a palavra, esquecer da palavra e procurando alimento com sabor. Mamãe dizia: não é para ter sabor, é para ter substância. Na unidade do Espírito Santo eu posso te responder e te dizer o que minha mãe também dizia. Ela dizia assim: se não quiser mastigar, engula, mas que você vai ficar bem, você vai ficar bem. Aleluia. Sem ter necessidade de ouvir um pregador coach que vai te dizer 5 passos para dar o primeiro passo. Mas se você ouvir a palavra de Deus como ela é, de algum pastor, de algum pregador que quer te surpreender, te arrancar suspiro e aplausos para dizer como ele é inteligente, intelectual, como ele é um bom exegeta, um bom hermenêutico, mas alguém usado pelo Espírito Santo que prega a palavra, somente a palavra, e usa a palavra, a palavra. E você diz assim: ó, esqueci o nome do pregador, não sei nem a feição dele, mas a palavra ficou aqui. É desse sustento que nós precisamos. É dessa palavra que nós precisamos para estar de pé. E não sermos uma igreja anorexia, e não ser uma igreja que regurgita, que põe para fora a palavra que é lançada no lugar, a palavra que vem do céu para as nossas vidas. É dessa forma que a gente se permanece de pé e entende que o alimento que vem do céu sustenta as nossas vidas. O alimento que vem do céu nos põe de pé. Aleluia. E o Senhor continua dizendo para você, diz assim: contudo diz que eu sou e de nada tenho falta. Quem não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim, olha que Laodiceia é uma das cidades mais ricas. Era uma das cidades mais ricas.
ser restituído. Olha o que o Senhor está dizendo. A compra de roupa. Em Laodiceia havia uma fábrica de tecido, de tecelagem, eles vendiam tecido. Isso está realmente pegando a situação atual e transferindo a situação espiritual. Dizendo, na verdade, você é dura. Você precisa comprar de mim roupas brancas. Para que te avisse e não apareça a tua vergonha e turbidez. Aí o Senhor diz para ela assim: olha, eu aconselho também que você compre de mim, para que ele use isso, que você unge os seus olhos. E na Laodiceia havia uma famosa escola de medicina que fazia um pó chamado coflísio, que adicionando água era um excelente colírio para os olhos. E o Senhor está dizendo para ela: eu tenho colírio para os seus olhos. Você está vendendo colírio para todo mundo, mas você não está enxergando diretamente. Aleluia. Eu preguei desde espiritual, você não precisa fazer muita força. Tem um monte de gente aqui que se eu largar o microfone aqui, você continua a mensagem. Eu já te respondeu uma mensagem aqui já. Diz, ei, você está vendendo colírio, mas está precisando comprar. Eu tenho para vender. Você quer, você. Muitas vezes nós percebemos esse sintoma que eu chamo nessa noite de biomiopia, que é aquela visão curta, que não consegue enxergar muito longe. Todas as vezes estamos sentados do lado de pessoas que essa pessoa precisa somente de um abraço. Aleluia! Você pode, de repente, não imaginar, mas pode ter alguém sentado do seu lado aí, e um abraço, vai mudar a noite dele, vai mudar a noite. Glória a Deus, aleluia! Você pode estar do lado de alguém que, se você disser para ele, Deus é contigo, dá um abraço, apertar a mão dele, ele vai dizer, eu sou comigo. Aleluia! Eu já acordei dias e orei e pedi, Deus, usa alguém para me dar um abraço hoje, eu preciso de um abraço. Alguém aqui que me ouve algum dia precisou de um abraço? Aleluia! Glória a Deus! E não faz diferença isso? Sim ou não? Faz diferença, não faz. Mas nós precisamos ter o colírio do céu para enxergar a necessidade do outro. Aleluia! Porque muitas vezes nós vemos o culto não para cultuar, mas para assistir. Culto não se assiste, culto se entrega. Verdade, aleluia! Veja que quando Jesus vai ensinar a orar, quando Jesus vai ensinar a orar, ele diz: quando você for orar, diga assim, Pai Nosso. Se eu estou sozinho, eu poderia orar Pai Deus, né? Mas ele diz, Pai Nosso. Quer dizer, sempre que orar, não é orar sobre você, é orar por todos. Aleluia! É clamar por todos. E não só sobre você. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Em algum lugar do banco vazio, que se recebesse uma ligação desse banco no céu. Aleluia, Jesus! Tem alguém que poderia ter recebido uma visita sua, uma ligação sua. Alguém que caiu 2, 3, 7 vezes na porta, mas todas as vezes que passava naquela porta, recebeu seu abraço. Aleluia! Mas ela tem força, mas ela tem desejo de ser encaixada. Mas se nós tivermos o colírio do céu pegado em nossos olhos, nós vamos olhar para alguém e dizer, eu sei que você precisa de um abraço. Eu vou abraçar você nessa noite e dizer que Deus é contigo. Aleluia! Sabe, nós sempre exigimos de nós mesmos que sejamos sempre fortes. E estamos numa época em que se exige isso muito mais das mulheres. Foi colocado uma ideia desse mundo secular da mulher guerreira, da mulher que consegue tudo, da mulher que alcança tudo, da mulher que faz tudo. E algumas mulheres acreditam nessa ideia, essa ideologia de uma mulher guerreira, e ela tem que dar conta de tudo, de tudo, de tudo, sem se cansar, sem se sentir fraca, sem chorar, sem se desabafar, sem pedir ajuda para alguém na igreja. Mas o Senhor revela o meu coração. Aleluia! Deus já tem derramado colírio nos olhos da igreja. Aleluia! Você não é obrigado a ser guerreiro na vida de tudo. Aleluia! Descanse no Senhor. Aleluia!
você nessa tarde. Homem guerreiro, homem cansado. Parece que você é invisível, você só tem que dar conta, e ninguém está te vendo. Parece que homem não tem emoções, homem não tem sentimento, homem não tem dor, homem é rocha, homem é pedra. Deus conhece o seu coração, dizendo: estou te enviando socorro. Eu estou colocando o colírio dos olhos da minha igreja. Aleluia, aleluia. Você vai sentir falta de alguém, vai ligar para esse alguém. E você vai prestar atenção que tem um irmão da direita, tem um irmão da esquerda. E você pode acabar o culto lá e dizer a paz do Senhor Jesus e sair correndo. Você vai dizer: não é só a paz, me dá aqui um abraço. Quero saber se você está bem. Quero saber se você tem uma carona, parece que está chovendo. Entra aqui no meu carro, carro 5, cabe 10, cabe 15. Eu vou te deixar na porta de casa. Volte sempre, aproveita de carona. Nós vamos junto com a consagração. Nós vamos junto com o culto. Está precisando de uma coisa? Eu vou te ajudar. E um dia você vai estar tocando aqui no meu lugar, que eu fui embora. E dizer: vem cá, não, eu tenho, vou arrumar as 2 horas do dia ali. Aleluia. Aquela moça que vê você cantando e diz: uau! E você diz: vem cá, quer cantar comigo? Quer adorar Deus junto comigo? Aleluia. Diz: o que eu tenho não é meu, é dele. Sabe aquele jovem, aquele irmão, aquele irmã que sonha em ser pregador, e quando ele pega o microfone, dá uma gaguejada, ele fala errado, ele soa, ele treme, não ri não, cara, olha Deus junto com ele. Quando ele descer daqui suado, por ele você dá abraço, ele diz: Deus te usa muito, moço. Continua orando, irmã, continue orando, irmão. Daqui a pouco o negócio bom vai pegar. Continue nessa pregação aí, continue nessa salvação. Deus vai usar a tua vida. É você não olhar para a performática, mas olhar para a unção, para a graça, para o amor, para o perdão e dizer: Deus vai te usar, Deus vai te levantar. Ele quer criar em nós a necessidade de transporte, de transportar alguém. Porque se nós somos fonte, aonde estamos transportando? Não é o caso deste lugar. Mas eu conheço lugares que obreiros não conseguem ouvir o outro obreiro pregar. Não tem paciência de ouvir o outro pregar. E dizem que o Senhor é nossa sentimento. Um dia um pregador me ligou dizendo: pastor, posso ir pregar na sua igreja? Eu esqueci, convida ou não convida? Eu falei: vai, Natan. Você quer o quê, moço? Quer ir pregar na sua igreja, pastor Júnior? Eu posso ir? Eu preguei no congresso semana passada, o pastor ali do céu. A casa virou. Difícil para ir de pé, você vai não. Você está doido, moço. É tão difícil, pastor, um lugarzinho certinho, você vai lá e bagunça tudo, cai não. Você não vai lá não. Porque o reino de Deus é ordem, não é desordem. Com licença do pastor, você possivelmente não seja o seu lado, mas com todo respeito e carinho, posso te pedir para segurar a mão de alguém que está ao seu lado, se me permitir? Aleluia. Glória a Deus. Só dessa vez, a paciência que carrega aqui. Eu só prego uma vez, eu nunca mais me convido, eu estou tudo aí. Aleluia. Você não é esse crente aí? Tem um crente bonito aí do seu lado? Tem? Glória a Deus. Se não, se não for bonito, é estiloso, estilosa. Se não for estiloso, estilosa, é cheiroso, é cheirosa. Agora, se não é bonito, estiloso, nem cheiroso, pode fazer a pena, ele está precisando de Jesus. Segure a mão desse crente bonito, cheiroso, estiloso. Aleluia. Precisamos estar juntos. Precisamos orar um pelo outro. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está dizendo no meu coração: vai acabar esse culto. Você vai estar com tanto desejo de abraçar as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está no meu coração. Você acaba o culto. Você está aqui na frente, o Espírito Santo já está te tocando para alguém que está lá atrás. Eu vou correr mesmo e vou dar um abraço na cadeira que está lá atrás. E você que está aí atrás está dizendo: meu Deus, o Espírito Santo está me incomodando. Você vai estar aqui quando acabar o culto. Vou dar um abraço no irmão que está lá na frente. Eu estou com vontade de sair daqui, dar um abraço no meu pastor, nos presbíteros, dizer: conte comigo, vamos orar, que já vai fazer coisas novas esse ano.
seguinte. Você pode orar por ele? Você pode orar por ele? Então ore agora, ore agora, você está mesmo. Ore. Enquanto você ora, eu pedi para minha esposa, ela, o corpo é com louvor. Conversa com os outros. Isso. Ore por ele, ore por ela. Ah, se de repente você sentir um desejo de dar um abraço, você pode abraçar. Se de repente vai lá, eu quero te dar um abraço, quero orar por você, abraçar. De repente isso aconteça. Olha aí, isso é